Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ler 1 Reis, capítulo 7, 8 e 9. Mas antes vamos orar. Baixem as suas cabeças, fechem seus olhos e vamos falar com o nosso Senhor, nosso Deus e Pai. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, entramos, Senhor, na Tua presença para te pedir, Pai, perdão por tudo que fizemos de errado, Pai. Te agradecer, Pai querido, por mais esse dia, por nosso alimento que o Senhor tem nos dado, por nossa salvação em Cristo Jesus e pela proteção, Pai, que o Senhor tem nos dado sempre, Pai. Obrigado por nos proteger, Senhor. Obrigado por estar conosco, Senhor. Peço ao Senhor que abra nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra, Pai. Que não saia nada da nossa boca sem que o Senhor permita, para que não falamos heresia, Senhor. Pregamos a palavra corretamente, como o Senhor queira que nós falamos, Senhor. Te agradeço, Senhor, por mais esse dia, por poder estar aqui e ler o Teu livro sagrado. Muito obrigado, Pai, por tudo. Peço ao Senhor que abençoe a todos e peço também a Sua proteção, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Ouvindo barulho de campainha aqui? Para de tocar. Meu Deus. Então, gente, mais uma vez, né? Estamos aqui. Eu quero falar que nós estamos, para quem não sabe, né? Estamos lendo o Antigo Testamento e para poder sabermos, né? Um pouquinho antes de o Senhor Jesus vir, como que eram as coisas, né? E depois que o Senhor Jesus veio, né? Ele cumpriu todo o Antigo Testamento. E aí nós não precisamos mais fazer nada do que está no Antigo Testamento. Aqueles sacrifícios, né, que faziam para expiar os pecados, a gente não precisa mais fazer nada disso. Então nós temos que obedecer ao Senhor Jesus, porque Ele foi o sacrifício perfeito. Ele veio e morreu na cruz por nós, por mim e por você. E nós o aceitamos e o seguimos de verdade, não é de boca para fora, não, é de coração. E quando nós amamos o Senhor, nós obedecemos a palavra. Então, falar que ama e não obedecer a palavra, então não ama o Senhor. Então, não segue o caminho do Senhor. E é só o Senhor Jesus que leva a vida eterna. Essa vida que nós estamos aqui é passageira. Nós vamos... tanto que todos morrem, né? Mas quem morre em Jesus Cristo, seu corpo vai ficar dormindo lá na terra, né? Vai ficar acabando lá na terra. Mas o seu espírito volta para Deus na mesma hora. Então, ele fica lá com Deus, o espírito, com o Senhor. E no fim dos tempos, todos nós vamos receber os nossos corpos de novo, só que glorificado. Né? O Senhor vai mandar que todos saiam dos seus túmulos, que o mar devolva os mortos que ficaram no mar e que nunca ninguém achou. Enfim, todos os mortos. O Senhor vai mandar que todos se levantem dos seus túmulos e todos vão ter um corpo glorificado. Vai subir com o Senhor. O Senhor, a segunda vinda dele vai vir nas nuvens para buscar, né? Então, primeiro ele vai ressuscitar os que estão mortos, dar um corpo glorificado a eles, e depois os que estão vivos, não sei se vai ser na nossa época ou não, né? Mas a gente não sabe, mas os que estiverem vivos na época também vai receber um corpo glorificado e vai subir com o Senhor Jesus, vai estar nas nuvens. Ele vem nas nuvens para nos buscar.
Então, nós vamos subir com ele para as bodas do Cordeiro. Nós somos a noiva do Senhor. Vamos subir para as bodas do Cordeiro e esperar até passar os 7 anos, que vai ser da tribulação, né? Vai ser os 3 primeiros 3 anos e meio. 3 anos e meio vai ser a tribulação, depois vem a grande tribulação. E nós esperamos não passar, né? Por isso, mas se tiver que passar, a gente tem que passar em nome de Jesus e enfrentar, né? Então, aí depois o Senhor desce para a terra, junto com os santos, que ele mesmo deu um corpo glorificado e levou com ele. Descem todos para a terra. O Senhor vai governar por 1000 anos. Aqui é só um pouquinho do nuggets, né? Que Deus faz por nós, como Ele é poderoso. Então você pode ter certeza. Não precisam achar que isso é loucura, que os crentes estão loucos. Não, está aqui na palavra, ó. E tudo que o Senhor falou, tudo se cumpriu. Tudo. Só está faltando a vinda do Senhor agora. Se cumpriu toda a palavra, vai se cumprir a outra também. E eu creio, sem nem... Olha, creio sinceramente em tudo. Em tudo. E sei que o Senhor vai voltar. Vai buscar nós. Eu quero ir com o Senhor. E aqui não é o meu lugar, né? Então, gente, nós estamos lendo aqui para vocês terem uma ideia, para mim também ter uma ideia de como era no Antigo Testamento, até Jesus vir, né? Aí quando nós lermos tudo e chegarmos nos evangelhos, que vai falar sobre Jesus, vai ser muito bonito também. Então eu espero que vocês estejam junto comigo para nós darmos sequência aqui nas Sagradas Escrituras e aprender juntos, né? Juntas também. Porque cada vez que a gente lê, a gente aprende. Nunca sabemos tudo, nunca sabemos nada, na verdade. Então a gente está aprendendo cada vez mais, tá bom? Então nós vamos começar aqui a leitura no capítulo 7 de 1 Reis. Então nós vamos ler 7, 8 e 9, tá? Salomão também construiu o seu palácio e levou 13 anos para terminá-lo. Levou 13 anos para terminar o palácio dele. O salão da floresta do Líbano media 44 metros de comprimento por 22 de largura, por 13,5 de altura. Ele tinha 3 fileiras de coluna de cedro, havendo 15 colunas em cada fileira, com vigas de cedro que se apoiavam nelas. O teto era de cedro, estendendo-se até as despensas que eram apoiadas pelas colunas. Nas paredes de cada lado havia 3 fileiras de janelas. Todas as portas e todas as janelas eram quadradas e as 3 fileiras de janela de cada parede ficavam exatamente em frente às fileiras de janela da parede do outro lado. O salão das colunas media 22 metros de comprimento por 13,5 de largura. Ele tinha um pórtico que era coberto e sustentado por colunas. A sala do trono, também chamada de salão do julgamento, onde Salomão julgava as questões onde ele julgava as questões. Eram forradas de cedro, desde o chão até as vigas. Em outro pátio, atrás da sala do trono, ficava a casa onde Salomão morava. A construção era do mesmo estilo das outras. Salomão também fez uma casa do mesmo tipo para a sua esposa,
a filha do rei do Egito. Todas essas construções e também o grande pátio foram feitos de pedras escolhidas desde os alicerces até a beira do telhado. As pedras foram preparadas na pedreira e cortadas sob medida, sendo os lados de dentro e de fora cortados com serras. Os alicerces foram feitos com pedras grandes preparadas na pedreiras. Imagina o trabalho que não deu, né, gente? Isso aqui é 3.000 e poucos anos antes de Cristo. Imagina que lá não tinha serras, né, assim, elétricas, né, não tinha aqueles guinchos para subir, para descer pedras. Imagina isso tudo na força do homem, mesmo dos animais, né, puxando. Cortar, né, talhar as pedras, né, eram muito trabalhosos, né. Algumas tinham 3,5 metros de comprimento. Imagina o peso disso, né? E outras 4,5 metros de comprimento. Por cima delas foram colocadas pedras caras, cortadas sob medidas e vigas de cedro. O pátio do palácio, o pátio interno do templo e a sala de entrada do templo tinham paredes feitas com uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras cortadas. O rei Salomão mandou buscar um homem chamado Hurã, um artífice que morava na cidade de Tiro e que era especialista em trabalhos de bronze. Seu pai, que já havia morrido, era de Tiro e também havia sido artífice, especializado em bronze. Sua mãe era da tribo de Naphtali. Hurã era um artífice inteligente e capaz. Ele aceitou o convite de Salomão e se encarregou de todo o trabalho em bronze. Hurã fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros de altura e 1,70 metro de diâmetro, e as colocou na entrada do templo. Ele fez também 2 remates de coluna, cada um com 2,20 metros de altura, para serem colocados no alto das colunas. O alto de cada coluna era enfeitado com um desenho de correntes entreladas e de 2 carreiras de romãs feitas de bronze. Os remates das colunas tinham formato de lírios, mediam 1,80 metro de altura e foram colocados uma parte redonda que ficava por cima do desenho de correntes. Em cada remate de coluna havia 200 romãs de bronze colocadas em 2 carreiras. Hurã colocou essas 2 colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Os remates das colunas em forma de lírios feitos de bronze estavam no alto das colunas. E assim foi terminado o trabalho das colunas. De ser maravilhoso, né? Você imagina novos céus e nova terra como vai ser? Ser a coisa mais linda do mundo. Hurã fez um tanque redondo de bronze com 2,20 metros de profundidade, 4,40 metros de diâmetro e 13,20 metros de circunferência. Ao redor da borda
De fora do tanque havia 2 carreiras de cabaças de bronze que haviam sido fundidas todas em uma só peça, junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze, que olhavam para fora. 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o oeste, 3 olhavam para o sul e 3 olhavam para o leste. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos. A grossura da parede do tanque era de 4 dedos. A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora, como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 40.000 litros. Nossa, enorme. Hurã fez também 10 carretas de bronze. Cada uma media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,30 m de altura. Elas foram feitas de painéis quadrados e eram montados em molduras. Nesses painéis haviam figuras de leões, touros e querubins. E nas molduras acima e abaixo dos leões e dos touros havia desenhos de espirais em relevo. Cada carreta tinha 4 rodas de bronze, com eixos de bronze. Nos 4 cantos haviam apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram enfeitados com figuras de espirais em relevo. No alto havia uma guarnição redonda para a bacia. Essa guarnição passava 45 centímetros para cima do alto da carreta e 18 centímetros para baixo para dentro dela. Ao redor dela havia entalhes. As rodas tinham 67 centímetros de altura. Elas ficavam debaixo dos painéis e os eixos eram feitos em uma só peça com as carretas. As rodas eram como as rodas de uma carruagem. Os seus eixos bordadas, raios e os seus cubos eram todos de bronze. Havia 4 apoios nos cantos debaixo de cada carreta, os quais formavam uma só peça com a carreta. Havia uma braçadeira de 22 centímetros ao redor do alto de cada carreta. Os seus apoios e os painéis formavam uma só peça com a carreta. O apoio e os painéis eram enfeitados com figuras de querubins, leões e palmeiras, que cobriam todo o espaço que havia, e ao redor dessas figuras havia um desenho em espiral. Foi assim então que as carretas foram feitas. Todas elas eram iguais, tendo o mesmo tamanho e formato. Hurã fez também 10 bacias de bronze, uma para cada carreta. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro e a sua capacidade era de mais ou menos 830 litros. Ele colocou 5 carretas no lado sul do templo e as outras 5 no lado norte. O tanque ele colocou no canto sudeste. Hurã fez também caldeirões, pás e bacias, e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo do Senhor. Esta é a lista do que ele fez: 2 colunas, 2 remates em forma de taças, que ficavam em cima das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, 400 romãs de bronze
em 2 carreiras de 100, ao redor do desenho de cada remate, 10 carretas. Se eu soubesse desenhar, eu iria desenhar tudo isso aqui, para ver como que ia ficar. Muito lindo, hein? Um, 10 carretas, 10 bacias, um tanque, 12 touros que sustentavam o tanque, caldeirões, pás e bacias. Todos os objetos destinados ao templo que Hurã fez para o rei Salomão era de bronze polido. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição entre Sucote e Sartã, no vale do Rio Jordão. Salomão não mandou pesar esses objetos de bronze, porque eram muitos. Por isso, o seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro: o altar, a mesa para os pães oferecidos a Deus, os 10 castiçais que foram em frente ao lugar santíssimo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. As flores, as lamparinas e as tenazes, as taças, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, as bacias, os pratos para o incenso e os braseiros, as dobradiças para as portas do lugar santíssimo e para as portas do templo, e davam para fora. Todos esses objetos foram feitos de ouro. Tão bonito, e foi totalmente destruído, né? Quando o rei Salomão terminou todo o trabalho do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, o seu pai, havia separado para o Senhor, isto é, a prata, o ouro e outros objetos. Vamos para o capítulo 8. Aí o rei Salomão convocou todos os chefes das tribos e dos grupos de famílias de Israel para irem encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a arca da aliança de Deus, Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram durante a festa das barracas. E até hoje eles fazem a festa, né? Das barracas. Então eles se reuniram na festa das barracas no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todos os chefes chegaram, os sacerdotes pegaram a arca da aliança e a levaram para o templo. Os levitas e os sacerdotes levaram também a tenda da presença de Deus, com todos os seus equipamentos para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da arca da aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tantos que nem dava para contar. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram onde devia ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins, pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os seus cabos. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar santíssimo, mas não podiam ser vistas de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje, dentro da arca. Dentro da arca estavam somente as 2 placas de pedra que Moisés havia colocado ali quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas, depois que eles saíram do Egito. Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor.
como a glória do Senhor, e eles não puderam voltar para dentro, a fim de realizar os seus atos de culto. Aí Salomão disse: Tu, ó Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesses resolvido viver entre as nuvens escuras. Mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. O Senhor quer viver entre nós, né? Diz que vai haver novos céus e novas terras, porque aqui não dá para ele viver nesse mundo onde jaz do maligno. Aí Salomão virou-se e olhou para o povo, e estava todo de pé, e pediu bênção de Deus para todos. Depois disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai. Quando lhe disse: Desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel, eu não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para ali construir um templo, a fim de ser adorado nele. Mas escolhi você, Davi, para governar o meu povo. E Salomão continuou: Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem quando planejou construir um templo para mim. Mas você não o construirá. Será o seu filho quem construirá o meu templo. E agora Deus cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Também separei no templo um lugar para colocar a Arca da Aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da aliança que o Senhor Deus fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. E as pedras que Moisés quebrou, né? Quando chegou e o povo estava adorando o bezerro de ouro. Quebrou, aí depois ele subiu novamente para escrita novamente as pedras, né? Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar. Levantou as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem em cima no céu, nem embaixo da terra. Cumpres a aliança que fizeste com o teu povo e lhe mostras o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida de obediência a ti. É verdade. Nós não recebemos bênçãos maiores porque somos muito teimosos, né? Temos coisas que não agradam a Deus. Pelo teu poder, cumpriste a promessa que fizeste a Davi, o meu pai. No dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa que fizeste ao meu pai quando lhe disseste que sempre haveria um descendente dele governando como rei de Israel, contando que eles te obedecessem com o mesmo cuidado com que ele obedeceu. Portanto, ó Deus de Israel, faze com que se cumpra aquilo que prometeste a Davi, meu pai, teu servo. Mas será que, de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas, aqui na terra?
Tu és tão grande, tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construí ser bastante grande para isso? Ó Senhor, meu Deus, eu sou teu servo. Escuta minha oração e atende os pedidos que te faço hoje. Olha, de dia e de noite para esse templo, lugar que escolheste para nele seres adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar. Escuta as minhas orações e as orações do teu povo, quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa, no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o teu altar neste templo e jurar que é inocente, ó Senhor, ouve do céu e julga os teus servos. Castiga o culpado como ele merecer e declara que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando-o como ele merecer. Quando por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virar para ti e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão. Escuta, ó do céu, perdoa o pecado do teu povo e leva-o de volta para a terra que deste aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo e orarem e te louvarem, depois que os tiverem castigado, escuta-os do céu, perdoa os pecados do rei e do povo de Israel e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faze cair chuva sobre esta tua terra, e deste ao teu povo para ser deles para sempre. Quando nesta terra houver falta de alimento, ou houver pragas, ou colheitas forem destruídas por ventos muito quentes, ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo. Escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo no seu coração o peso da desgraça, estender as mãos na direção deste templo e orar, escuta a tua oração. Lá do teu lar no céu, ouve o teu povo, perdoa-o e ajuda-o. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração. Assim como eles oravam no templo, né, para falar com Deus, o nosso templo hoje é o Senhor Jesus. Nós oramos diretamente com Ele, né? Nós temos acesso direto ao Pai. Então os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer, para que o teu povo te tema e te obedeça durante todo o tempo em que eles viverem na terra, e deste aos nossos antepassados. Quando um estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui ouvir falar de tua fama e das grandes coisas que tem feito pelo teu povo, e vier te adorar e orar a ti com o rosto virado para este templo,
ouve a sua oração lá do céu, onde vives. Escuta-o e fazes tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer, como faz o teu povo de Israel. Então eles ficarão sabendo que este templo que eu construí é o lugar onde deve ser adorado. Deves ser adorado. Quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos, e o teu povo orar a ti, virado para esta cidade que escolheste, e para esse templo que construí em honra do teu nome. Escuta do céu as suas orações e os seus pedidos. Ouve-os e dá-lhes a vitória. Quando eles pecarem contra ti, e não há ninguém que não peque, e na tua ira deixares que os inimigos deles os derrotem e os levem prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui, ouve as orações do teu povo. Se ali, naquela terra, eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, escuta as suas orações, ó Senhor. Se naquela terra eles verdadeiramente, sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virados na direção desta terra que deste aos nossos antepassados, desta cidade que escolheste e deste templo que construí em honra do teu nome. Escuta as orações deles. Teu lar no céu, ouve-os e dá-lhes a vitória. Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti e a sua revolta contra ti, e fazes com que os seus inimigos os tratem com bondade. Eles são teu povo que tiraste daquela fornalha acesa, o Egito. Ó Senhor nosso Deus, eu te peço que olhes com simpatia para teu povo de Israel e para o seu rei e escutes as suas orações sempre que eles te chamarem pedindo ajuda. Tu os escolheste entre todos os povos para serem o teu povo, conforme lhe disseste por meio de teu servo Moisés. Quando tiraste do Egito os nossos antepassados. Depois que Salomão acabou de orar ao Senhor Deus, ele se levantou e ficou em frente do altar onde havia estado ajoelhado, com as mãos levantadas para o céu. Então, em voz alta, pediu as bênçãos de Deus para todo o povo que estava reunido ali. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus, que deu paz ao seu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que ele nunca nos deixe nem nos abandone. Que Deus nos faça obediente a ele, para que sempre vivamos conforme ele quer, obedecendo a todos os mandamentos, leis e ensinos que ele deu aos nossos antepassados. Que o Senhor, nosso Deus, lembre sempre desta oração e dos pedidos que eu lhe fiz. Que ele sempre tenha misericórdia do povo de Israel e do seu rei, de acordo com o que precisarem. E assim todas as nações do mundo ficarão sabendo somente o Senhor é Deus e que não há nenhum outro.
que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor nosso Deus, obedecendo a todos os seus mandamentos e leis, como fazem hoje. Então o rei Salomão e todo o povo que estava ali ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas como oferta de paz. E assim o rei de todo o povo dedicaram o templo aos serviços do Senhor. Naquele mesmo dia, Salomão separou, a fim de ser sagrada para Deus, a parte central do pátio que ficava em frente ao templo. Ali, ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas, as ofertas de cereais e a gordura dos animais que haviam sido trazidos como ofertas de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para todas essas ofertas. Naquela ocasião, ali no templo, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias a festa das barracas. Eles comemoram até hoje, né? O povo era uma enorme multidão de pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Ramate, no norte, até a fronteira do Egito, no sul. No 8º dia, mandou o povo para casa. Todos pediram as bênçãos de Deus para ele e foram embora, felizes por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado ao seu servo Davi e ao seu povo de Israel. E agora nós vamos para o 9, tá? Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: eu ouvi as suas orações e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como o lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei, se você me servir com um coração sincero e honesto como Davi, o seu pai. Serviu e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar. Então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas se você ou seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que eu lhe dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei. E também abandonarei este templo, que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas, e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito, Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles.
Então é assim. Para não adorar outros deuses, está escrito no Antigo Testamento e no Novo também, né? Nós deveríamos adorar somente a Deus, nosso Senhor, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é o mesmo Deus, né? Foi Deus que desceu, então Jesus Cristo é o Deus vivo, o Deus que veio e se tornou homem. Mas ressuscitou, né? Morreu, ressuscitou e está no céu novamente, vai descer para nos buscar, tá? Deixa eu ver onde que eu parei. Foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu palácio. O rei Irão, da cidade de Tiro, havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e de pinho e todo o ouro que ele precisou para esse trabalho. Depois que terminaram as obras, Salomão deu a Irão 20 cidades na região da Galiléia. Irão foi vê-las e não gostou delas. Aí disse a Salomão: então, são estas as cidades que você me deu, meu irmão? Por isso, aquela região é chamada até hoje de Cabul. Irão havia mandado para Salomão mais de 4.000 quilos de ouro. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio, para aterrar o lado leste da cidade e para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou esses trabalhadores para construir as cidades de Azor, Megido e Gezer. Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Gezer, matando os seus moradores, que eram cananeus, e pondo fogo na cidade. Depois, o rei do Egito tinha dado Gezer como presente de casamento à sua filha, quando ela casou com Salomão. Salomão reconstruiu a cidade usando os seus trabalhadores forçados. Salomão também reconstruiu Bet-Horon de baixo, Baalat e Tadmor, no deserto de Judá. Ainda reconstruiu as cidades onde armazenava mantimentos, as cidades onde ficavam os seus cavalos e carros de guerra e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Para esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram o seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus. E os descendentes deles continuam escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviram como soldados, oficiais, comandantes, capitães de carros de guerra e cavaleiros. 550 oficiais estavam encarregados dos trabalhadores forçados e eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão aterrou o lado leste da cidade depois que a sua esposa, a filha do rei do Egito, se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela. 3 vezes por ano, Salomão oferecia sacrifícios a serem queimados e ofertas de paz no altar que ele havia construído para Deus, Senhor. Ele também queimava incenso ao Senhor.
E assim Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, no Golfo de Acaba, no país de Edom. O rei Irão mandou alguns marinheiros competentes da sua frota de navios para navegarem junto com os homens de Salomão. Eles foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 14.000 quilos de ouro. E nós terminamos também o 9. Obrigado, Senhor, pela leitura que tivemos hoje. Deus abençoe a todos vocês.